Fala, fiel, fala nação corintiana, uma notícia bombástica aí nesta tarde de segunda-feira. Gabigol suspenso por 2 anos, hein, fiel? A informação que saiu aí nos principais jornais de notícia está alegando que teve um exame antidoping surpresa lá no CT do Flamengo e Gabigol ali teve algumas ações dificultando a realização desse exame, entregou o potinho do exame aberto, demorou para fazer o exame, foi almoçar primeiro, depois voltou para realizar o exame, não realizando no horário que estava previsto. Algumas ações ali desencadearam uma investigação e alegando que Gabigol estava dificultando a coleta desse exame. Ele tomou uma pena aí de 2 anos sem jogar futebol. O Flamengo já se manifestou falando que está do lado do atleta, vai defendê-lo. Ficou surpreso com a decisão e com a pena que ele recebeu, achando que ele deveria ter sido somente chamado a atenção do jogador e não uma pena absurda de 2 anos. Mas vamos ver aonde vai terminar essa novela. Eu não acho que o Gabigol vá ficar 2 anos fora do futebol. Ele deve pegar aí 6 meses, 1 ano. Se pegar alguma coisa, a pena começou desde da data da coleta do exame, que foi lá em abril do ano passado. Então já está quase completando aí 1 ano e ele ficaria até mais ou menos abril de 2025 sem jogar. A gente vai ver aqui as informações dos principais canais de notícia. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Bora para a grande bomba da segunda-feira. Gabigol está suspenso por 2 anos. Decisão anunciada no meio da tarde dessa segunda-feira pela Justiça Desportiva de Antidopagem. O motivo, fraude do exame antidoping. Ele foi julgado, segundo dia de julgamento, o primeiro aconteceu na segunda-feira da semana passada, o final desse julgamento aconteceu nessa segunda-feira e depois de pouco mais de 2 horas, com 5 votos a favor da condenação e 4 contrários, Gabigol acabou sendo suspenso por 2 anos. Essa suspensão começa a valer a partir do mês de abril e o Flamengo já se posicionou afirmando que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Importante que você saiba, o Gabigol não testou positivo para substância alguma, mas num episódio que aconteceu em abril do ano passado, dia 8 de abril, o Flamengo foi submetido a um exame antidoping de surpresa. Todos os atletas do Flamengo acabaram testando antes do treino, que estava marcado para as 10 da manhã. O Gabigol se recusou a fazer esse teste antes do treino. Quando acabou a atividade, ele ainda foi almoçar e só depois apareceu para fazer o teste. Os responsáveis por esse teste no Flamengo ainda trouxeram alguns bastidores que acabaram por determinar essa punição extremamente pesada. Ele teria tratado com desrespeito a equipe antidopagem, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para coleta e ainda entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. É muito claro que o Gabigol fez uma atitude absolutamente equivocada. Ele não pode agir dessa maneira. Mas, para mim, 2 anos de suspensão para alguém que testou negativo, embora tenha tido esse comportamento absolutamente irresponsável e antiprofissional, é algo que não cabe. Jogadores que testam positivo pegam 1 ano, no máximo 2 anos de suspensão. Alguém que não foi flagrado com nenhuma substância é punido com 2 anos. Enfim, estou curioso para ver como é que essa história vai terminar diante da Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo, importante lembrar, tem contrato com o Gabigol somente até dezembro. E caso o Gabigol não consiga reverter essa pena, ele vai ter cerca de 1 ano e meio de suspensão, desempregado. Situação bem delicada. E saiu a informação da suspensão de Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, por 2 anos, de uma acusação de que ele teria tentado fraudar um exame antidoping, né, um exame surpresa que foi feito no CT do clube, e o Gabigol não teria seguido os procedimentos indicados para a colheita do material para o exame antidoping. Né? A acusação é de que o jogador não atendeu na hora os responsáveis pelo exame, foi almoçar, retornou, não seguiu o procedimento, entregou o frasco aberto, enfim, essa é a acusação, né, de algumas regras que o Gabigol não seguiu na hora de fazer o exame. É uma punição pesada, foi uma votação apertada, 5 votos a 4 pela punição, é uma suspensão de 2 anos, mas ela conta a partir do momento que foi feito o exame, que foi em abril de 2023, portanto,
ele estaria livre para jogar em abril de 2025 e ainda cabe recurso. O Flamengo vai defender o jogador, entende que ele não cometeu nenhuma irregularidade. No recurso, essa pena pode ser diminuída, é claro, e falando como leigo, né, eu não tenho total conhecimento das regras do exame antidoping, me parece um pouco excessivo, né, me parece algo muito grande, porque ele entregou o material e deu negativo, né, não teve nenhum exame positivo de doping para o Gabigol. Claro que poderia caber uma punição se ele não seguiu o procedimento, mas me parece que 2 anos é algo muito pesado, algo muito grande, talvez desproporcional. Mas enfim, como eu disse, é uma opinião de um leigo no assunto. O Flamengo vai defender o atleta, ele vai entrar com recurso, terá direito à defesa e vamos ver o que vai acontecer. Mas a notícia do momento é que o Gabigol ficará suspenso até abril de 2025. Repito, cabe recurso, essa suspensão pode ser reduzida, mas por enquanto o Gabigol está suspenso e tem pela acusação de não ter seguido o procedimento correto para a realização de um exame antidoping surpresa que foi feito no CT do Flamengo e não no dia de jogo. O Gabigol está 2 anos fora do futebol. Será que isso vai se confirmar? Porque cabe recurso, tá? Então, inclusive a manchete, né, em todos os sites, Gabigol é suspenso por 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Isso aconteceu agora à tarde, o julgamento que teve início na semana passada, tá? Foi concluído nessa segunda. O atacante foi julgado nesta tarde pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de 2 horas. A pena começa a valer a partir de abril, tá? Já do próximo mês. Cabe recurso. O julgamento foi apertado, placar de 5-4 a favor da punição do atacante. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle, tá? O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação, isso mesmo. A denúncia foi feita no fim de dezembro e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou com um anexo aí de imagens, de câmeras lá do CT de treinamento Ninho do Urubu do Flamengo. Enfim, no último dia 20 foi realizada aí a primeira sessão do julgamento, foram 5 horas de julgamento. Hoje, né, terminou tudo isso. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nessa segunda. Hoje foi resolvido aí de forma online e agora o Gabigol está suspenso por 2 anos do futebol. Um dos pontos de defesa do jogador, ele que o atacante fez o exame de sangue, que é considerado mais efetivo, tá? Agora, gente, é aguardar, né? É bom lembrar que, né, tem até na matéria do Globo aqui que o Gabigol foi apresentado pela equipe de advogados Bichara Neto, que defendeu o Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Tá? Vamos ver se vai conseguir alguma coisa, cabe recurso. E aí a gente vai começar a entender, algumas respostas começam a surgir, né? Como aquela que eu havia falado para vocês. Lembra que eu falei? Há 10 dias, né, a diretoria do Corinthians, o Augusto Melo, havia confirmado em público que tinha interesse no Gabigol. E 10 dias não, umas 2 semanas já, faz mais de 2 semanas, tá? Faz mais de 2 semanas. E ele falou que se fosse por salário, falou para mim, para outros influenciadores lá, que se fosse só por salário, interessaria. Mas há poucos dias, realmente ele disse que não tinha mais interesse. E aí a gente começa a entender, acho que o Corinthians já estava informado nos bastidores de algo desse nível, tá? Lembra que eu falei que a gente precisava entender essa explicação? Por que o Corinthians mudou de opinião em cerca de 2 semanas em relação ao Gabigol? Tá aí, acho que explicado agora, né? Enfim, vamos aguardar, cabe recurso. Gabigol, meu amigo, 2 anos fora do futebol, será? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos seguir falando mais. Já informações sobre o caso Daniel Alves. Agora a gente pode virar a página para falar do Flamengo e para falar da situação que enfrenta aí o Gabigol. O Flamengo entende que o Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Semana passada, o julgamento começou às 14 horas e foi até às 19 horas com a decisão do tribunal de seguir hoje. O Gabigol prestou depoimento ao Tribunal Desportivo por videoconferência. Ao todo, 8 testemunhas participaram da sessão online. O jogador é representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu também Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Gabi foi acusado de infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Gabigol, vocês acreditam que pode ser punido severamente por esse caso?
Lembrando que na semana passada foram mais de 5 horas de audiência e não decidiram nada sobre esse assunto envolvendo o Gabigol. Zé Manuel, Flávio e Bruno Prado. Bom, se eu puder começar, demora todo esse tempo porque eles querem aparecer, porque o caso é simples e já poderia ter sido solucionado de uma maneira ou de outra. Mas como é um caso de repercussão, esses tribunalecos, eles só servem para isso. Eles sempre, quando o caso é de repercussão, eles demoram, impede vista, não sei o que e tal. Sempre foi assim e eles fazem... sempre julgamentos políticos, é tudo uma questão política, a coisa normalmente já começa com o resultado já sendo conhecido e tal. Esse caso do Gabigol, aparentemente, ele se negou a fazer o exame e a partir daí é visto pela lei, pela legislação. Eu entendo muito pouco disso, mas eu conversei com o Dr. Fernando Antônio Solera, que me explicou mais ou menos o caso. Ele é a pessoa que colhe, ele é o responsável pela coleta dos exames, ele é a equipe dele. Quando a pessoa se nega a fazer o exame, ela é considerada dopada. Mas isso não é o doutor Solera que julga, ele só faz olha, a pessoa se negou e tal. A lei agora ele não é advogado, ele não tem competência para julgar essa situação. O que a lei propõe? A partir do momento que a pessoa se nega a fazer o exame, era um exame fora da competição, mas a lei, ela coloca essa possibilidade. Você fazer aquele exame surpresa, então isso é uma coisa antiga. Se você se nega a colher o exame, você fica subentendido que você está dopado. É assim que funciona. É mais ou menos, a grosso modo, o cara se nega a fazer DNA, o juiz tende a considerar que aquela criança pertence a ele. É filha dele. Você se nega a fazer, o resultado é esse. Negou o DNA, normalmente o juiz dá ganho de causa para a pessoa que está pleiteando, porque você se negou a fazer o exame. Bafômetro, você se nega a fazer o exame. Se você não fizer, depois você é considerado. De volta à rádio, desculpa, Flávio, volta à rádio Jovem Pan, falando desse caso envolvendo o Gabigol. O Flamengo entende que Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Flávio. Pois é, na verdade ele comete uma série de falhas, ele comete uma série ele se nega por um tempo, aí ele volta, depois vai outra vez. A conduta não foi a conduta convencional. E a partir daí, sim, ele fica predisposto a tomar uma penalização como se fosse um jogador dopado. É quase da mesma forma. Agora, estamos falando de tribunais políticos. Depende de como isso está sendo tratado politicamente. Entendeu? Se estiver sendo tratado politicamente da maneira que interessa ao clube, o Gabigol vai ser absolvido. Se não, se fosse, eu diria a você o seguinte, fosse um jogador comum, jogador do Tocantinense, ele já teria pego 4 anos de punição. Não estou dizendo que deva ser ou não, só estou colocando como é a lei. Sim. Mas os tribunalecos lá, eles conversam, eles acertam e tal. Tem 95% de política e 5% de lei. Vamos ver como é que vai funcionar essa política e quanto é que vai funcionar na parte de lei. Mas, normalmente, os tribunais de futebol, eles são 95% políticos, 5% legais. Caso haja alguma condenação que se reverta em desfalque imediato, o Flamengo já prepara um pedido de efeito suspensivo ao Tribunal Arbitral do Esporte. A ideia é não perder Gabigol para o começo da disputa da Libertadores e agora setas finais aí, né, dos estaduais, chegando à reta final, mesmo que o atleta, neste momento, esteja no banco de reservas e Pedro seja o titular. O Flamengo vai entrar numa maratona de jogos e quer contar com o camisa 10 para voltar a ter minutos e recuperar o bom futebol. Lembrando que o Flamengo terá uma sequência de 9 jogos em 28 dias. Depois do duelo do jogo de ida contra o Nova Iguaçu, o rubro-negro não terá mais semana cheia durante todo o mês de abril. José Manuel de Barros, o que falar aí desse julgamento que envolve Gabigol? Bom, eu acho que ser simplesmente absolvido vai ser difícil porque vai dar brecha para que outros jogadores dificultem a coleta depois. Não aconteceu nada com o Gabigol, também vou dificultar. Porque precisa ficar claro, e assim, punição de 4 anos não vai ter porque ele dificultou, mas fez, né, o exame e deu negativo. O Gabigol sempre, nas entrevistas, sempre que perguntar, ele bate nessa tecla. Ó, eu fiz o exame e deu negativo. Mas sabe o que é, Zé? O problema é que existe um processo. Sim. Quando esse processo não é obedecido,
Eu não estou dizendo que ele estava dopado. O que a lei mostra? Você pode abrir porque o processo é chatinho, é todo cheio de seguranças e tal, né? Para que seja tudo certinho. Para que ninguém jogue nada. Por isso que eu faço. Que então, simplesmente ser absolvido ele não vai, mas pegar 4 anos não vai também. Então, agora, porque pode ser. Ou ele leva uma bronca, uma dura, né? Uma advertência, multa ou pega alguns jogos. Mas o que você pode alegar. Um tempo aí de poucos jogos. O que se alega é que se você não obedecer o processo todo que é feito, você fica sujeito a fraudar o exame. É essa a acusação. Fraude ao exame. Aqueles deu negativo. Mas o exame foi feito direito? Sabe aquela coisa de, pode não ser urina, aquela coisa toda. É um negócio meio complicado. Que ele ficou tentando esconder o... Isso, exatamente. Ele tem que urinar diante da visão de um médico. E ele se negou a fazer isso. Sabe por quê? Aquelas histórias, de novo, não estou prejugando, não estava lá, não vi 4 anos. Mas o cara pode colocar alguma coisa, né? Entendeu? Não estou dizendo que deve pegar, só estou dizendo por que ele está sendo acusado. Porque você tem que urinar com o médico olhando o ato. E isso para evitar o quê? Negócio de jogar uma urina de outra pessoa e tal. E não é o que eu estou dizendo que aconteceu. Mas ele colocou-se, quando ele se nega a fazer, quando ele se nega a obedecer o processo, ele pode ser considerado que aquela urina não era dele. Entendeu? Ele deu margem a que isso acontecesse. É por isso que eu acho que por sair ileso sem pegar nada, eu acho difícil. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu não acho que vai, por exemplo, um atleta é pego no exame antidoping lá. Ele pega 2 anos, muitas vezes, 1 ano. Então, por isso que 4 anos, para mim, está fora de cogitação. E assim, eu sei lá, vão dar 1 mês, 2 meses... Não sei se cabe ali no julgamento, se tá isso. Alguns jogos, não sei se também tem isso, né? Acho que à toa ele não passa, sem nada não fica, né? Talvez uma multa. Mas assim, alguma coisa acontece, mas não essa punição aí de anos de suspensão. Repito, até porque ele dificultou, foi bebezão, mimado, foi folgado, né? Não seguiu lá o trâmite, maltratou os médicos, as pessoas que estavam lá para trabalhar, né? Então ficar sem nada não pode também, né? Senão vira várzea. Mas uma punição longa assim, eu acho que não vai ter não. Bruno Prado, o caso Gabigol. Na semana passada, 5 horas de julgamento e não decidiram nada. O julgamento continua nesta segunda-feira. Bruno. Eu não tenho o conhecimento ali do porquê que levaram 5 horas, mas eu imagino que não seja uma coisa para 5 horas, né? Uma coisa que já poderia ter sido definida. Se fosse do Tocantinópolis, não levava 5 horas. Então, é uma coisa, deve sair. Eu acho 4 anos uma coisa desproporcional, assim, se ele não saiu um exame com resultado positivo. Pela acusação de que ele mudou, ele não seguiu as normas corretas ali. Então, deve ter alguma punição, mas acho que vai ser leve. Acho que deixar um jogador por anos fora, sem ter um exame positivo, e pelo que falou, ele entregou o exame ali de uma maneira que, segundo que a acusação, não foi o procedimento totalmente correto, mas ele entregou e deu negativo. Acho que seria desproporcional tirar o cara por anos do futebol. Então, se tiver uma punição, eu acho que vai ser uma coisa leve, não acho que vai ser uma coisa pesada, não. Também não defendo 4 anos, acho um absurdo. Nem que tivesse dado positivo 4 anos, acaba com a carreira do cara. Aí não, acho. Mas tem que ter punição, senão, como disse o Zé, vira várzea, né? Fiel, e aí, o que você acha dessa história, hein? Você acha que Gabigol vai cumprir essa pena total de 2 anos? Você acha que ela vai ser diminuída aí na metade ou menos da metade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a pena foi muito dura? Você acha que não deveria ter sido dessa forma? Ou você realmente acha que com as atitudes de Gabigol ele merece essa pena e deve cumprir a pena inteira? Que bom, bem? Já imaginou um cara como Gabigol agora terminando o contrato no Flamengo, com possibilidade de ir para outro grande clube, ficar 2 anos sem jogar? É um prejuízo gigantesco para a vida dele financeira e também para a carreira dele futebolística, né? Então deixe sua opinião aí nos comentários, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a crescer, é um canal novo aqui, a gente tem um Instagram também, Fala Fiel Oficial, segue a gente lá no Instagram, já temos quase 4.000 seguidores, e deixe seu like aí se você gostou do conteúdo de hoje, valeu e até a próxima!